Olá, estamos de volta com mais um Mulheres Negras na extensão da UFSB, aguardando seguidores, aguardando nossa convidada de hoje, Paola Possari. Olá, boa tarde a todos, continuando mais uma live do Mulheres Negras na extensão da UFSB. Vamos convidar Paola. Olá! Oi, tudo Tudo bem? bom? Tudo bom. Paola, boa tarde. Boa tarde para quem está entrando. A gente está continuando aqui mais um Mulheres Negras na extensão da UFSB. Hoje, nossa primeira aluna entrevistada, Paola Possari. Eu vou me apresentar, vou apresentar você e a gente conversa a nossa conversa com os dedos cruzados para a nossa conexão manter-se fiel aí no decorrer da conversa. Eu sou Alessandra Simões, sou coordenadora de extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFSB. E estou aí nessas lives das mulheres negras na extensão da UFSB, que está continuando todas as quartas e sextas, às 17 horas. E hoje a nossa convidada, Paola Possari, feminista negra, cotista, natural de Piauí, no interior da Bahia, graduada no bacharelado interdisciplinar em Humanidades, pela UFSB, e graduanda em Psicologia, integrante do PIPEC Janaína Aparecida, ainda, inclusive, por onde você entrou, aí no Instagram do PIPEC, e membro do PET Saúde Mental. Paola, brigadíssima por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. E estou muito feliz de você ter aceitado. Foram muitas recomendações. E estamos aí. Vamos conversar, então. Queria que você começasse a contar aí. Você é de Piauí, né? E veio parar aí no campus de Teixeira de Freitas. Queria saber como é que foram as suas escolhas. Você já tinha vindo com a intenção de ir para psicologia? Como é que foi assim o seu trajeto aí como aluna, e depois vamos falar sobre extensão e assim por diante, né? Então, né? Sou a Paola, eu vim de Piauí e Piauí é uma cidade no interior da Bahia. Fica aproximadamente uns 400, 500 quilômetros daqui de Teixeira de Freitas. E eu fiquei sabendo, né, da UFSB a partir de uma outra estudante, a Mona Lisa, ela faz direito. Eu fiquei sabendo da UFSB a partir dela, porque ela já estudava na UFSB e ela também era da minha cidade. Então, quando ela ia, né, passar as férias, ela me falava, e assim, não sei se é coincidência, né? Mas assim, a gente de trajetórias em comum, a gente não tem só que a gente é da UFSB e a gente é da mesma cidade. A gente também estudou assim, grande parte da nossa vida estudantil, assim, ensino médico e básico, em escola pública. E estudamos também na mesma escola e tínhamos também um mesmo ciclo muito parecido. Então, ela me falou da UFSB. Naquele momento, quem era, né, o coordenador estava à frente do curso de Humanidades, era até o professor Marcelo Andrade, e ele era psicólogo. E Uhum. aí a Mona Lisa falou, olha, eu acho que se você entrar pela Humanidade, você vai conseguir, porque desde eu já entrei na UFSB querendo fazer bacharel em Psicologia. Então, eu entrei, né, nas Humanidades e aí fiz essa migração e hoje estou, né, estudante de psicologia. Mas eu sou estudante cotista, né? Entrei pelas políticas de cotas de permanência estudantil, isso também é importante falar, né? Porque a permanência estudantil e essa garantia, né, dentro da UFSB, não somente me fez entrar no espaço acadêmico, mas também me faz permanecer, né? Porque é isso, sou estudante cotista, sou estudante que usa de políticas públicas, né, de ações afirmativas de permanência. Então, se não fosse nesse cenário, né, da pandemia, provavelmente estaria me formando esse ano. Mas aí
Talvez ano que vem, a gente não sabe muito bem o cenário, né? Mas é isso. Uhum. Legal. E como é que foi aí? Eu queria já saber assim, se de início a UFSB ela traz algo para sua bagagem. A gente está dentro desse quadro que a gente está chamando de Mulheres Negras na Extensão. Depois eu queria saber da extensão, mas eu queria saber primeiro de você, enquanto estudante nos primórdios de tudo, no início de tudo. Queria saber se a UFSB, de alguma forma, né, com toda a sua estrutura, toda a sua proposta pedagógica, político-pedagógica, mudou algo em você, se você se sente hoje uma pessoa diferente de quando você entrou, porque eu sinto muito isso nos alunos, né? Eu sinto, né, nas alunas e nos alunos que a gente vê muitas transformações, né, muito claras, assim, né? É assim, né? Eu sou de família de classe popular e para históricos de mulheres, né, que é de família de classe popular, sendo a única e a primeira, né, mulher a entrar no espaço acadêmico e aí falando, né, a nível público, federal, a UFSB, ela foi um presente, assim, de total mudança, não somente demarcando a mudança na minha vida, mas eu falo isso sempre, né? Demarcou também a mudança das que vieram antes de mim, entendendo que eu sou a primeira a entrar, né? E essa mudança foi significativa na minha história e delas também, até pensando na minha identidade, né? A minha identidade, ela foi formada também no espaço acadêmico. E sou muito feliz, né? O lugar geográfico onde é a UFSB, e aí falando do Campus Paulo Freire, ela se localiza, né? Porque entendendo que nós temos um quantitativo significante de estudantes, né? Que veio de comunidades quilombolas, de assentamento, de comunidades indígenas. Então, essa riqueza étnica, né? Fez não somente eu conhecer outras culturas, mas também me pertencer a esse, né, esse apanhado de culturas e de pessoas. Então, assim, a UFSB, ela foi, sim, muito importante, está sendo importante na minha trajetória, e essa mudança significativa teve, né? Quando eu entrei na UFSB, eu nem pensava que eu iria entrar numa universidade pública, e assim, ia sair do ensino médio, ia entrar, e era algo que era uma possibilidade para mim, porque de cara não era, né? No meu ensino médio mesmo, pouco se falava de universidade pública, ou de ProUni, de FIES, mais era ProUni e FIES, mas Enem, outras formas de ingresso que fugia dessa lógica de faculdade particular, não era muito tido, porque de cara entendia-se que a gente não ia entrar, e que não era possibilidade para a gente. Então, eu entrei, e aí já demarca, né, um dia muito significativo. Entrar de cara para mim foi muito significativo. E essa construção é diária, né? Seja das professoras que eu venho me vinculando, que eu venho trabalhando, seja, né, as pessoas que eu acabei criando um ciclo, né, de aquilombamento até, que a gente fala muito no PIPEC dessa palavra, que são as pessoas que eu escolhi para, né, trilhar esse caminho comigo, mas mais do que uma escolha, né? Uma escolha de entendendo também um pertencimento simbólico, né? Porque a partir dessas pessoas, a gente construiu junto, enxergar a universidade como um espaço também para nós, né? Para pessoas que têm a nossa cara, a nossa trajetória. Então, sim, mudei muito. E como mulher negra, né? O que isso mexeu em alguma instância com a sua autoafirmação, com o seu lugar, né, enquanto mulher negra? Como que foi? Você vê também uma transformação nesse sentido dentro da UFSB? Com certeza, porque assim, eu sou uma mulher negra, mas eu sou uma mulher negra de pele clara, eu não sou uma mulher negra retinta. Então eu sei que eu tenho parcialidade. E o local, né, da onde eu saí, essa parcialidade me colocou, por exemplo, no lugar de a moreninha, ela não é negra, ela é a moreninha, eu falei isso, né? A gente fez uma live no PIPEC que eu falei que eu entro na UFSB parda e eu saio uma mulher negra. E como assim, né? Isso se dá nesse processo, inclusive, de me enxergar e de me reconhecer nesse lugar, né? E, inclusive, aí você
a pessoa me pergunta, como assim? Então quer dizer que só agora você começou a enxergar essas nuances do que é ser mulher negra, então só agora você está experienciando isso? Não, eu falo que o lugar, a minha posição, né, de mulher negra e de ter que ser forte, por exemplo, que isso é um marco, inclusive, civilizatório, que é tão presente na trajetória de mulheres negras, foi desde o meu nascimento. Bem, eu sou filha, né, de uma mulher que teve a minha criação solo, e desde sempre. Então, desde sempre eu tive que ser muito forte, desde sempre eu percebia situações, mas que muitas vezes, porque é mais fácil, né, você passar por uma situação, se você, não, deve ser coisa na minha cabeça, não, né, se colocar nesse lugar de não. Só que quando você entra no espaço acadêmico e quando você adquire uma posição política, você escolhe, inclusive, enxergar e dizer, sim, eu estou passando por isso. Sim, na minha trajetória, eu passei por várias questões vinculadas a racismo, a sexismo, e colocar isso como um lugar de segurança, por quê? De um lugar de segurança, mesmo sendo um lugar que também é sofrido. Porque a identidade, inclusive, ela nos possibilita viver, se entender no mundo. Né? Entender porque eu escolhi aquela trajetória e não outra. Eu olho o meu histórico dentro da UFSB e as professoras que eu me apeguei, não é coincidência, sabe? As minhas escolhas. E as minhas escolhas só se deram a partir do meu lugar, que é o lugar de estudante de classe popular negra. Esse é o lugar que eu ocupo dentro da UFSB. Com parcialidade, ok, mas esse é o meu lugar. Então, enxergar isso, enxergar, por exemplo, inclusive estar agora, né, sendo a primeira estudante a participar dessa live, é um desafio para mim, no sentido de, historicamente, eu me foi colocada em um lugar que não é o local da intelectualidade, não é o do lugar da pessoa que tem conhecimento. Então, assim, o que é que eu tenho a oferecer, né? O que é que eu vou lá fazer o quê? E se fosse há um tempo atrás, eu ia dizer que não vou, não quero, não é para mim, você com certeza vai encontrar alguém melhor. Só que o lugar de identidade, inclusive, me possibilitou pensar. Eu só estou pensando isso porque por conta desse histórico racial. Só estou pensando isso por isso. E eu não vou aceitar dizer que eu sou menos, dizer que eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho o que oferecer o que é uma professora, uma pessoa que está entrando. Mas é isso, a experiência dela, a experiência de quem está entrando agora e a minha experiência. Então, essa identidade de mulher negra, inclusive, me possibilitou isso, a ter coragem, sabe? De dizer, não, eu posso, eu vou, porque a vida inteira, assim, estar nos bastidores foi os nossos lugares, né? De quem arruma, de quem vê a questão técnica da live, de quem faz o folder, mas nunca é a que coloca o rosto, a que fala, que tem algo a oferecer. Então, esse é o lugar, né? De onde eu falo, onde eu parto. Ah, que lindo, muito legal, tá vendo? Ainda bem que você aceitou, ainda bem que você estava já nesse nível de experiência e de entendimento do mundo. Muito bonito o seu depoimento. Bom, e aí como é que você entra na extensão? Por via do quê? Como que é a sua relação com a extensão? Ó, tem gente que está toda arrepiada, eu também fiquei arrepiada aqui. Então, a extensão, a pesquisa, né? A pesquisa, o estudo, mas o ensino, mas a extensão, ela representa algo muito significativo para a minha história. Por quê? Porque a partir da extensão que eu tive contato de outras que são igual a mim, mas que não está nesse espaço universitário, né? De outras estudantes que tem a minha cara, que era aquela Paola. Lembra da Paola que eu falei, né, inicialmente, que achava que não era para mim? Enfim, eu tive contato com essas mulheres, essas meninas, essas adolescentes. Isso para mim é muito significativo, porque isso fala, por exemplo, né, das minhas, né? Fala do porquê eu estou aqui. Isso fala também da minha posição, assim, de escolha política mesmo, né? Eu quero fazer isso. Para quem que eu quero fazer isso?
E é engraçado porque, assim, a extensão sempre... Eu entrei na UFSB sem saber, assim, sem ter ideia do que era pesquisa, extensão, não tinha ideia de muita coisa, mas um dos meus primeiros projetos que eu entrei, inclusive, assim, eu entrei em 2015, e com 4 meses dentro da UFSB, eu já entrei em um projeto de extensão, que era no PEX, era um projeto, era um grupo de pesquisa chamado NUPEX, coordenado até pela professora Marina Miranda. E Uhum. ela trabalhava com etnografia social e ela trabalhava com estudantes de nível assim básico, assim, crianças, na verdade, né? 5 a 8 anos, e a gente trabalhava questões científicas, mas com a linguagem acessível à infância. E a gente trabalhava com a etnografia, e aí a concepção dessas crianças era a partir do desenho. Enfim, foi muito rico para mim, porque a gente teve várias oficinas, né? De olhar para esse lugar com sensibilidade, com acolhimento. Então, eu já entrei na UFSB fazendo extensão, né, com a professora Marina. E aí, a partir disso, eu fui entrando em um monte de projeto, né, um monte E aí, eu entrei e trabalhei também com o professor Matraca, no SAP, né, que é Saúde, Alegria, Palhaçaria, e a gente trabalhou com a saúde, né, pensando, né, o papel social da palhaçaria no campo da saúde, pensando também a mulher nesse cenário da palhaçaria. Inclusive, se eu não me engano, você também, né, gosta da Sim, eu palhaçaria. sou palhaça também, eu tenho uma palhaça também. Isso, eu lembrei aqui agora, porque a gente fez, não sei se você lembra que a gente, né, junto com o Matraque e outros estudantes, nós fizemos um simpósio. Sim, E eu aí fui eu lá. lembro do seu rosto. Sim. E aí eu entrei, né, na palhaçaria, eu até fiz algumas oficinas sobre, né, o papel da mulher nesse campo da palhaçaria, né? E aí entrei também no GESPOP, que é um outro grupo, que é com outro professor da psicologia, um professor negro também. E aí trabalhei várias questões sobre, né, álcool e outras drogas. Aí entrei também no pé de saúde mental, e aí fiz extensão também, já fiz feiras, a gente desenvolveu várias ações. E aí, assim, só resumindo, né? Porque eu acabei fazendo várias coisas com esses projetos, e assim, foi muito rico para mim. Mas aí, assim, a ênfase, vamos dizer assim, a minha entrada no PIPEC, que na verdade era no PEC, né, antes de ser Aham. PIPEC, né? O PIPEC na Aparecida, ele surgiu até o nome, né? Eu já estava, né, no grupo, trabalhando com a professora Paula Rita Bacelar Gonzaga, nome a Paula Bacelar, né? E eu trabalhando com ela, foi muito significativo na minha trajetória, para além de uma extensão, de uma estudante, de uma futura profissional da psicologia, fazendo extensão. Mas também para minha identidade e para o meu pertencimento dentro da psicologia. E até dizer qual é o meu lugar aqui no campo da psicologia, até de entender, né, que a psicologia, assim como outros campos dos saberes, não é um campo neutro, né? Nós não somos neutras. E o PIPEC também foi significativo para isso, porque todas as extensões que fizemos, né, dentro do PIPEC, eu já estando no curso de psicologia, foi sempre nessa perspectiva de qual o seu lugar no mundo, né? Ninguém é neutro. Eu sou a Paola, enfim. E, e é isso, eu e a extensão, eu amo a pesquisa também, né? Mas a extensão é muito significativo para mim. Inclusive, agora nosso último recesso, eu fui em Piauí, na minha cidade natal, e foi algo muito importante para mim, que eu fiz uma oficina com as meninas da UNEB na minha cidade. E para mim foi muito significativo, porque assim, eu tenho a minha pesquisa também, né? Porque é importante fazer extensão vinculada Uhum. à pesquisa. Mas para mim foi muito significativo fazer isso com elas e naquele local, né? O lugar de onde eu saí. Então, a extensão, né? Ela me acompanha, né? Durante toda a minha trajetória.
Cheio de elogios aqui, ó, milhões de elogios, não dá nem para ler todos, mas muita gente de afeto, né, com você mesmo. Eu vejo que é muito bacana. Eu tenho visto que todas essas mulheres sempre estão tocando nessa tecla, né, da relação do afeto. Sem ele não tem como, né, continuar nessa trilha, né. E é isso que você falou, né? Não é neutro, não é um campo neutro. E aí você se vê como psicóloga como? Como é que isso vai? Você já se vê assim num futuro breve? Como isso vai demarcar o seu trabalho como psicóloga, Paula? Como é que você já vê isso? Então, dentro da psicologia, né? É isso, eu entrei na psicologia, já estava, não, inclusive no mesmo período que eu entrei na psicologia, eu entrei no PIPEC, né? Porque a professora, a coordenadora do grupo, ela é, né, é professora da psicologia, então foi muito mútuo, e assim, eu sou muito feliz, sabe? Porque assim, eu tenho um campo de professores, aí puxando um pouquinho a sardinha, mas assim, eu me sinto muito privilegiada, assim, porque o meu grupo de professores da psicologia são professores que, de cara, eles têm os olhares, né? Que eles têm a partir dos fenômenos da psicologia, foge dessa linha somente de patologização, né? De patologização Uhum. do sujeito, de dizer que tem CID para isso, CID daquilo, mas um olhar mais humanizado. Eu consigo perceber isso do meu quadro, assim, inteiro de professores. Então, isso também foi muito importante, né, para a construção da profissional que eu pretendo ser. E é isso, eu pretendo ser uma profissional que tenha, por exemplo, os marcos, e aí falando até de teoria mesmo, porque existem os Uhum. clássicos da psicologia, e eu reconheço a importância dos clássicos. Mas a minha posição é ser uma profissional que reconheça quem está falando também de uma psicologia interseccional, uma psicologia que fale, né, por exemplo, qual é o sofrimento. Agora mesmo, mais cedo eu estava escrevendo, né, um texto sobre a Carolina de Jesus, que ela fala, né, do qual é meu quarto de despejo, o diário de uma favelada. E aí, esse é um texto dela, né? E aí são cartas, e aí eu estava escrevendo e pensando, como a psicologia no cenário dessa mulher, né? Tô falando dessa mulher aqui, uma mulher que tem uma história que eu ouço muitas pessoas falando. Quando eu li Quarto de Despejo, eu pensei, nossa, como eu fiquei triste, nossa, como é pesado. Mas assim, Carolina são uma em 1 milhão de Carolinas que existe no Brasil. Tem várias Carolinas no Brasil. Eu vim de uma Carolina, fazendo, né, essa alusão a ela. Então, assim, a psicologia ela tem que se preocupar com essas mulheres, não é nem com essas mulheres, com essas pessoas que não são exceções. As minorias não são exceções. Talvez exceção para quem está dizendo o que está dito, né? O que está dizendo o que é psicologia, o que é relevante se pensar, né? Porque, inclusive, o histórico da psicologia, até pensando na luta antimanicomial e pensar a serviço de quem que a psicologia chega no Brasil, é a serviço de quem está no poder, né? É a serviço, por exemplo, de dizer tudo que foge da norma, eu quero excluir. Hoje falando de novo de Carolina, né? Ela fala que a favela é o quintal do Brasil. É como ela faz uma alusão como se o Brasil fosse uma grande casa e a favela, né? E aí falando, por exemplo, até de cidades, né? De zonas marginalizadas, é como se fosse o quintal, é onde se coloca tudo que se quer esconder, tudo que não se quer ver. E esse é o histórico, infelizmente, da psicologia. A psicologia, por muito tempo, fez um desserviço à sociedade, excluindo todos aqueles que não se via como normal, que não se via como digno, né? Então, essa não é a psicologia que eu quero. A psicologia que eu quero é a psicologia que eu acredito. É uma psicologia humanizada, uma psicologia racializada também, uma psicologia que olha o sujeito muito mais do que somente um corpo com uma doença, uma patologia, mas um sujeito que tem uma história. E é isso, esse é meu campo de atuação, essa é a psicóloga que eu quero ser. Mas, ainda voltando à questão da extensão, assim, eu não sei se é porque eu tive muito contato assim com professoras que levam, né, muito sério fazer ciência, né?
E hoje, não sei se é sonhos grandes, mas eu acredito que são sonhos grandes, mas por que não possíveis, né? O meu sonho mesmo é seguir a carreira acadêmica, sabe? É fazer um mestrado, quem sabe um doutorado, não sei, né? Mas assim, seguir uma carreira acadêmica, poder dar aula, poder atuar também no meu campo, mas poder continuar fazendo essa psicologia, que eu sou muito feliz dos meus professores fazerem, mas eu sei que não está dado isso, né, para todos os cursos de psicologia do Brasil. Eu sei que a UFSB, de certa maneira, o quadro de psicólogos né, é um privilégio tê-los. Uhum. Ah, que legal. Isso me lembrou hoje, a gente estava hoje numa reunião com a Federal do Rio Grande do Norte para falar sobre acreditação da extensão, que a gente tem um desafio pela frente de colocar 10% de créditos de extensão em todos os currículos, né, atendendo à legislação federal. E o pró-reitor lá da UFRN comentou um caso da psicologia de uma moça estudante que tinha atendido, que estava num momento de atendimento clínico e a moça que ela estava atendendo comentou que a casa dela não tinha teto, nem tinha paredes, algo assim, né? E aí a menina, a estudante de psicologia, ficou desconcertada e classificou a menina com algum tipo de doença, né? De desvio e tal. Aí ele deu isso como exemplo, né? De que, como assim, né? Essa estudante ela não teve uma vivência para fazer uma ponte entre aquela sujeita e a sua realidade, né? Aí a professora que estava supervisionando foram visitar a moça que estava sendo atendida e viram que realmente ela não tinha casa, ela era quase uma sem teto, num lugar lá em Natal, bem distante, numa periferia bem distante. Então ele comentou isso, dessa necessidade desse contato com a realidade que a extensão pode dar. Então, eu imagino que você esteja costurando uma trajetória bem rica na UFSB, pelo tanto de coisa que eu vi que você já participou, né? Foram tantos eventos, né? Para além do PIPEC também, né? Mas eu estava vendo o Dia da Consciência Negra, o Sararau Crioulas, Encontro com a Memória de Marielle Franco, para falar de alguns mais recentes, né? Então, você acha que é por aí mesmo, que essa vivência, que esse panorama social, sem ele, a psicologia não faz sentido? Falando bem genericamente, que eu não sou da área, né? Então... Eu estou falando também assim, né, com as minhas interpelações, vamos dizer assim, mas não é algo, né, é dessa forma que é ou não é. Mas, enfim, na minha concepção, a extensão, ela é fundamental no curso de psicologia, até porque psicologia, assim como direito e vários outros cursos, são cursos generalistas. Então, a gente não sai psicólogo e partiu, vou consultar todo mundo aqui, vou sair a rainha da psicologia. Não funciona assim, né? Queria ser a rainha da psicologia, mas não funciona assim. Então, por ser generalista, o que é que eu não sei nem se a palavra é complementar, né? Mas o que é que nos forma junto com esse curso? Na minha concepção, é a extensão. Por exemplo, eu estava, né, em estágio, e aí, por exemplo, eu e uma professora, né, que eu admiro muito também, a gente estava fazendo rodas para falar no centro oncológico. A gente estava fazendo rodas para poder falar sobre esse tema e de angústias e falar, né, desse sofrimento, enfim, para falar a forma que essas pessoas estavam lidando nesse momento. E eu percebo que muito de como eu ouvi e muito de como eu interpretei tem muito a ver com a minha escuta sensível de momentos com extensão. Por exemplo, a gente fez, né, o Sararau Crioulas, que a gente fala, por exemplo, a poesia poética, né? Como o cotidiano pode ser poético para essas mulheres. E elas falavam das suas realidades e dos seus sofrimentos. E aí eu não estou falando só de estudante, foi com estudantes do CUNE, então eu não estou falando só com adolescente, estou falando com jovens, estou falando com mulheres mães, estou falando com mulheres
de orientação sexual N, estou falando com mulheres racializadas de N maneiras, de classes também muito distintas. Então, eu estou falando de uma diversidade de mulheres e eu consegui, eu junto com as minhas amigas, né, vamos dizer assim, porque para mim as mulheres do PIPEC são amigas para além de companheiras de trajetória. Então, a gente soube conduzir de maneira muito sensível, muito acolhedora, e não somente por isso, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma extensão, a gente tem a nossa base, né? Conceição Evaristo, a Lela Gonzalez, e várias teóricas aí estão aí para dizer a nossa prática. Como é a nossa prática, a nossa extensão? Então, tudo isso reflete muito da minha atuação dentro da psicologia, né? A minha ética. Recentemente mesmo eu tive em um órgão de uma instituição de saúde reprodutiva. E aí eu fiz uma oficina lá também. Não foi a minha primeira oficina, eu já tinha feito oficina sobre saúde reprodutiva e saúde sexual. Então, assim, a minha ética, o meu posicionamento crítico, eu vejo que a psicologia ela é muito desse lugar da criticidade, né? O que é esse ouvir de forma essa profissionalização, o que é esse ouvir de forma capacitado, qualificado, é muito da experiência, não se faz, do nada, agora eu sou crítica, eu tenho uma escuta qualificada, aí agora eu escuto com sensibilidade, isso se constrói. E você pensa comigo, se existe uma quantidade de horários que você tem que fazer obrigatoriamente nos cursos de psicologia para poder se formar. E esses horários seriam os estágios. E esses estágios só se dão no final, na verdade, do curso. Será que esses estágios, né, que as horas não são tantas horas assim, são suficientes para formar profissionais capacitados humanizados? Eu acho que não. Eu acho que ela é importante, fundamental, mas eu acho que a extensão, ela vem nesse lugar de dizer assim, o ensino, ele é importante. Mas assim, qual momento que vocês vão ver isso na prática? E a minha prática, vou dizer na minha experiência individual, a minha prática na extensão foi o que possibilitou eu ser a profissional, futura profissional que eu fui nos estágios, né? Eu não me formei a partir dos estágios. E isso para mim é muito real, inclusive das outras estudantes que fazem psicologia e que também esteve trabalhando em extensão. Então a extensão ela é fundamental. Você pode ir me cortando, tá? Porque eu falo muito. Não, tá ótimo, pode falar, é para você falar mesmo. Mas por exemplo, eu olhando, né, tudo que eu já fiz, e não só estando em grupo de pesquisa, como você falou, mas fazer, por exemplo, o ato para a Marielle, né, por exemplo, dia 25, que foi o dia, lembrado do Dia da Mulher Negra Latina Caribenha, agora mesmo, né, em contexto de pandemia, a gente fez um web seminário, vamos dizer assim. E aí a gente trabalhou com uma semana de lives. E antes disso, a gente já tinha dado um mini curso para futuros profissionais, né, da psicologia para poder pensar sobre essas questões. Então, tudo isso é o que me constrói, né? É o que constrói esse fazer, né? Esse fazer da psicologia. Então, para mim é fundamental a extensão. Por isso que eu faço extensão, recomendo. Já ouviu a palavra da extensão hoje? Tipo, faço extensão, recomendo extensão e acho que é fundamental. Ai, que legal, que maravilha. Nessas ações extensionistas das quais você tem participando, eu imagino que você tenha entrado. Eu pesquei algumas coisas na internet, estou relacionando com coisas que a professora Paula coordena, com o PIPEC e tal. Me parece que você está junto dentro de algumas ações que têm a ver com saúde reprodutiva da mulher, sexualidade, né? Não sei se você chegou aí para os CUNES também. Eu queria que você me contasse como que é essa realidade aí na região do campus Paulo Freire. Como é esse panorama das meninas, né, muito novas, entrando a relação com a sexualidade, com a saúde reprodutiva, com a violência. Queria assim, em que isso te marcou? Como é que você vê esse cenário?
Então, eu entrei, né, no PIPEC, a gente estudando questões mais vinculadas à saúde sexual e à saúde reprodutiva. Aham. Dentro disso, eu me interesso muito pelos direitos reprodutivos. E Uhum. esses direitos reprodutivos é pensando também numa saúde reprodutiva, né? Porque para além de dizer você pode, tá, você pode, você tem o seu direito, mas como é que está funcionando na prática? Quais são as estratégias que estão sendo adotadas para que você tenha, né, uma vida reprodutiva, uma vida sexual de forma plena, de uma forma segura, de uma forma autônoma. E aí, eu já estudei, né, dentro do PIPEC algumas coisas. Aí eu vou. Ah, não, voltei. Deu uma cortadinha, não, mas vai. Aí você vai. Eu estudei, né, as estratégias de saúde sexual e saúde reprodutiva de estudantes negras. E estudo também a esterilização compulsória. Inclusive, Janaína Aparecida, a Paula até falou na live dela, né? Foi uma Aham. mulher que foi esterilizada forçosamente. E aí, Uhum. falando assim, eu tenho estudado mais a questão da esterilização, mas nesse momento eu acho que vale a pena eu falar sobre a questão das estudantes negras, né, de saúde sexual e saúde reprodutiva, porque eu tive a experiência de fazer, né, junto com o PIPEC, oficinas, onde o nome da oficina era Sexual Empoderamento, que a gente teve oficinas, né, para trabalhar questões do corpo, da autoestima, trabalhar também questões de saúde sexual, saúde reprodutiva, trabalhar, inclusive, com essa autoimagem, com a saúde mental dessas estudantes. E uma coisa que assim, nos meus estudos, né, e também na minha estudo, né, pesquisa e extensão, eu pude identificar que os estudos vêm dizendo que a escola é um dos lugares, inclusive garante-se, né, até pouco tempo, que o campo da escola também é um lugar de falar sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, né? Porque cada vez mais o quantitativo de adolescentes que tem entrado na vida reprodutiva, sem mesmo ter acesso a mecanismo, né, de ter essa vida assegurada. A gente fala, por exemplo, de histórico de cada vez mais meninas e, enfim, crianças sendo abusadas por pessoas, e esse maior quantitativo são pessoas dentro da sua família. Então, na maioria dos casos, são os seus pais, o tio, o avô. Então, assim, essas pessoas, elas estão, não é o que eu venho percebendo a partir da literatura é que não é porque nas suas casas não fala sobre isso, não é porque na escola não fala sobre isso, que essas pessoas não vivam, não experienciem a vida sexual, entendeu? Porque entende-se que não, que se a gente não está falando sobre isso, e uma fragilidade, inclusive, na escola, é porque ainda, quando fala sobre isso, ainda fala em aspectos muito biológicos, né? A IST é isso, e aí a forma de prevenir gravidez é essa, e aí. Só que muitas vezes esses aspectos biológicos não faz sentido na rotina de quem está ouvindo, né? Eu não entendo, não estou entendendo o que, é que você está falando. E às vezes é até numa dimensão não é que a pessoa lá não tem capacidade, mas é que de fato aquilo não faz sentido da forma que está sendo dita. Então, por exemplo, a gente percebeu que nessas oficinas, e aí falando no contexto de Extremo Sul, né? Aqui em Teixeira, eu fiz em Piauí também, mas a maioria das nossas oficinas foram aqui em Teixeira e em Itamaraju. De meninas que já têm vida sexual ativa, meninas que em algum momento da vida já tiveram IST e tiveram que lidar sozinha com isso, meninas que estão passando por abuso sexual e que não tem com quem falar, não tem aonde falar, mulheres, mães, e ainda tem isso, né? Entende-se porque a jovem já tem um filho, que agora não, agora ela entende tudo, já está nesse lugar de maior idade, quando na verdade não. Entendeu? Por exemplo, dentro dos direitos sexuais, por exemplo, um direito é ter uma vida sexual ativa, inclusive com seu companheiro, mas se for a sua vontade. A pessoa não vai fazer porque o outro quer. Mas entende-se porque a mulher já é mãe, a jovem já é mãe, então ela
ela de cara ela já entende, e a gente está vendo na prática, na teoria e na prática, que não é assim. A escola e a educação para esse tema, né, de saúde sexual e reprodutiva ainda é muito frágil, ainda tem que se melhorar. E é isso, né? Uma coisa que você já deve ter ouvido falar sobre o currículo, com certeza você já ouviu falar, sobre o currículo oculto, que é assim, aquilo que não está no currículo, e aí entende-se que não se fala sobre isso. Mas como é que as estudantes, elas demonstram que ela fala sobre isso? Nas pichação da parede, naquilo que é escrito na carteira, naquela escrita no banheiro, naqueles risinhos que se tem. Então, assim, não é dito de forma direta, mas é dito. E se é dito, é porque elas estão vivendo. Mas elas estão vivendo de forma clara, de forma consciente, melhor, de forma escura, de forma consciente. Não estão. Por exemplo, nessa instituição de saúde reprodutiva mesmo que eu tive acesso, né, na minha prática em psicologia, a incidência gritante de mulheres com sífilis. E elas não faziam nem ideia de como foi que isso chegou até a elas. E aí, por exemplo, na hora do parto, os recém-nascidos, né, na hora do parto, adquire a sífilis, e aí agora a culpa é dela, porque ela passou para a criança. Quando, na verdade, você sabe se ela tem acesso, você sabe que se ela tem entendimento do que é que se trata isso, e mais que isso, será que ela tem dinheiro para comprar os medicamentos, para fazer um tratamento, para ir no ginecologista? Tá, vamos pensar no SUS. Será que o SUS está oferecendo para ela esse lugar de acesso? E aí, outra coisa, né? Às vezes quando eu falo, as pessoas ficam, mas o que é que isso tem a ver com a psicologia? Isso tem a ver com a psicologia? Tem a ver com a psicologia, assim, porque o psicólogo é isso, ele tem que olhar para essa pessoa, né? Não é para esse sujeito neutro, não, olhar para essa pessoa e entender, né? Qual é a realidade dessa pessoa. Eu não posso, por exemplo, sair patologizando todo mundo, sendo, na verdade, por exemplo, eu não sei se essa pessoa ela tem acesso à alimentação, não sei se essa pessoa tem acesso a saneamento básico, à educação. Então, é isso. Oh, maravilha. Muitos comentários. Vamos ver, desse último aí, deveria ser um componente obrigatório na educação, e para isso também se faz necessário uma preparação de professores e também a presença de uma psicóloga na educação. Importantíssima discussão. Currículo oculto grita. Paola, estou começando a ficar preocupada, tenho medo do Instagram. Eu tenho a sensação de que às vezes ele tem uma paciência assim, com a nossa conexão e começa, quando vai se aproximando de 40 minutos e pouco, ele começa a ficar mais instável, não sei. Mas, então você está falando sempre dessa psicologia, né, da não parcialidade. Então, também falando especificamente, a questão do racismo, do sexismo, ele atravessa a psicologia também, né? Não tem como a gente seguir em frente hoje sem essas questões, né? Não é possível ter uma ciência da psicologia sem essas questões que a atravessem e que a fazem a questionar paradigmas sociais tão antigos, tão históricos, arraigados também na psicologia, né? Como o lugar da mulher, a maternidade compulsória e tantas outras questões, né? Especificamente é isso também, né, Paola? Você também pensa dessa forma e sua experiência também te mostra isso? Sim, sim, com certeza. A psicologia, ela tem, né, que olhar para essa pessoa e saber que é isso. Nós temos nossas, inclusive, eu acho que pensar dessa forma é tão necessário que forma não somente a forma como eu enxergo, né, esse usuário, mas a forma também, será que eu sou capaz de trabalhar com essa questão que essa pessoa está me trazendo?
Será que eu sou capacitado para isso? Porque ainda tem isso, né? Porque, historicamente, os cursos de saúde saem como se tivesse o poder do corpo do outro, e aí esse poder diz, inclusive, as possibilidades do outro. Não, eu sei mais do que você mesma. E às vezes não, às vezes não. Às vezes a pessoa ela vem te trazer uma angústia, e falando no campo da psicologia, né, que você não vai saber trabalhar com aquilo. Então, por Aham. exemplo, você ter essa leitura de mundo, eu acho fundamental, inclusive, para saber as suas limitações enquanto profissional, não só a forma que eu enxergo o corpo do outro, mas o que que o meu corpo diz, né? O que que a minha história diz? O que que o meu corpo representa, né, na vida daquela pessoa? Porque, por exemplo, eu sou uma mulher negra, de pele clara, mas de um cabelo liso, de traços. Mas eu sei, por exemplo, o que o meu corpo representa quando eu estou do lado de uma mulher retinta, uma mulher com cabelo crespo. Então, isso é fundamental, não só a forma que eu enxergo o outro, mas as minhas limitações, né? As minhas limitações, os meus desafios, e assim é isso que a gente fala, né? Por exemplo, existe sim, quando eu falo nessa questão racializada, então você quer dizer que só o negro, nananã, que o negro é... Não, eu estou dizendo que uma psicóloga branca, que veio de classe alta, ela tem que ter esse olhar, né, para saber qual é o lugar dela, de fala, qual é o lugar dela, é dizer, o que é que o meu corpo branco, o que é que o meu corpo padrão representa enquanto eu estiver atendendo uma mulher negra de classe popular que passou por um aborto, um aborto que ela quis, né? Assim, o que é que o meu corpo representa ali nesse contexto, né? O que é que eu, uma mulher branca heterossexual, representa quando um jovem vem me dizer que está passando por situações de homofobia dentro de casa, que foi expulso? Eu também tenho que saber qual é a minha condição nesse cenário, para além de olhar esse corpo do outro, olhar também o que o meu corpo representa, né? E isso é fundamental. Eu acho que para qualquer campo de conhecimento, seja o lugar desse professor que está à frente, seja o lugar de um médico, de um psicólogo, de um juiz, eu acho que é para todos, né? Não é só para o campo da psicologia, vamos dizer assim, porque senão, se ficar só no campo da psicologia, em algum momento vai parar. Eu estava dando até um exemplo no Pipete. Vamos supor que, no caso da esterilização involuntária mesmo, de Janaína Aparecida, aí a psicóloga vai lá e fala, não, porque ela foi uma mulher que passou por isso, isso, isso e isso, nananana, e problematiza tudo. Aí quando chega mais à frente, chega um juiz e fala, não tem nada a ver, não. Isso o que a psicóloga está falando não é palpável, não serve, não... Então não vai adiantar se for só uma profissão. Na minha visão, tem que Aham. ser um projeto de mundo, né? Um projeto Uhum. de... E não só na minha visão, né? Daquelas que eu me ancoro para poder estar falando, né? Maravilhoso, muito bom, Paula. Eu não sei, tem alguma coisa que você gostaria de falar por você mesma que eu não tenha perguntado, né? Algo importante, assim, para que não é só eu direcionando, às vezes tem algo aí guardado. Não, eu acho que não, eu acho que é isso. Eu só queria falar o nome das mulheres, né, que fazem parte do PIPEC, Janaína Aparecida, né? Eu entrei pela página do PIPEC, que é a Paula Gonzaga, que é a coordenadora, a Renata, a Ananda, a Amanda, a Jane, a Ana Paula, a Laís e a Carolina. Acho que eu falei o nome de... E a Tarsila também. Ah, Essas Essas são as mulheres que estão à frente do PIPEC junto comigo e que têm trilhado, né, essa trajetória muito rica e tão importante para mim. E eu só queria gratidão a elas, né? A gratidão, né? A coordenadora do grupo, que é a Paula também, porque é isso, né? Essa construção dessa identidade só se dá, inclusive, e é fundamental frisar a importância de professoras com esse perfil, né?
E eu estou falando exatamente do perfil que as pessoas, né, que eu trabalhei, que foi a Marina, que foi a Paula, eu trabalhei com Cilia também, com Matraca. Então, assim, são perfis que não são muito padrão no campo de professores da UFSB e em outras instituições, vamos dizer assim. Então, eu acho fundamental dizer da importância do corpo da Paula nesse lugar, né? Porque ver ela, ver as pessoas que eu trabalho, é dizer, eu também posso, elas podem, eu também posso, né? Não fica nesse lugar da impossibilidade, eu não conseguirei. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Ah, Estou que muito legal. feliz e obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. É uma honra, né, estar aqui com você. E é isso. Não, e eu vou te falar, olha, a honra é nossa. Você, como alguém falou aí nos comentários, a UFSB é que tem que agradecer de ter a presença de cabeças tão abertas e tão pensantes como a sua. Então, a gente é que fica feliz de poder aprender com as nossas Ah, alunas, aprender, a gente é que aprende, assim, nós estamos juntos nessa caminhada, independentemente de idade, de experiência, né, de onde veio, para onde vai, nós vamos juntas aí. Vocês com certeza que engrandecem a universidade, que fazem a universidade ser o que é. Daqui a pouquinho você está aqui do lado de cá, né? ah, meu sonho. Daqui a pouquinho você está do lado de cá. Não é isso aí? Então, eu que agradeço muito, Paola. Muito obrigada. Vai ficar o vídeo lá no IGTV. Em algum momento a gente vai tentar migrar esse patrimônio, que são esses vídeos, para um site que a gente está construindo, da extensão agora nos tempos de pandemia. E vamos que vamos. Estamos aí abertos também. O que precisar é só procurar a gente, tá bom? Certo, obrigada. Obrigada. Obrigada quem ficou até agora. Obrigada por quem assistiu. Obrigada pelo apoio. E é isso. Visitem lá o Pipec Janaína também. Quem não é Isso. do Pipec, obrigada mesmo pela audiência aí, pessoal, firme. Divulguem que vai estar lá. A partir de alguns minutos já vai estar lá fixo o vídeo, tá bom? Obrigada. Obrigada, Tchau. tchau, Paula. Valeu.